A morte de Jesus é um dos eventos mais marcantes da história da humanidade. Mas o que aconteceu com ele durante os 3 dias antes de sua ressurreição? Essa pergunta intriga teólogos e cristãos ao longo dos séculos, especialmente por causa de uma frase que aparece no Credo dos Apóstolos. Ele desceu ao Hades, gerando debates até os dias de hoje. O que significa Hades? Isso significa que Jesus foi ao inferno? E se foi, qual era seu propósito? A resposta não é tão simples e envolve uma análise cuidadosa das Escrituras e das tradições da Igreja. Hoje mergulharemos nos textos bíblicos, nos credos históricos e nas diferentes interpretações que surgiram ao longo dos séculos. Vamos explorar o significado de termos como Sheol, Hades, dentro do contexto bíblico e cultural da época. Prepare-se para uma jornada teológica que nos levará ao coração do cristianismo e ao mistério de Cristo entre a cruz e a ressurreição. Após a morte de Jesus na cruz, surge uma questão que desafia a teologia e a imaginação dos cristãos. Onde ele esteve nos 3 dias antes de sua ressurreição? Essa pergunta, que já foi motivo de debates teológicos acalorados, tem diferentes respostas, dependendo da interpretação das Escrituras. Enquanto algumas tradições falam de uma descida ao Hades, outras enxergam essa jornada como uma pregação triunfal. E há ainda quem defenda que Jesus estava simplesmente morto, aguardando o momento glorioso da ressurreição. Uma das interpretações mais debatidas vem de 1 Pedro, capítulo 3, e versos 18 ao 20, que afirma: "Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída." Existem duas principais interpretações. Primeira, Jesus pregou aos anjos caídos. Essa visão associa os espíritos em prisão aos anjos caídos mencionados em Gênesis 6, 1 ao 4, que teriam abandonado sua morada celestial para se envolver com seres humanos, gerando os Nefilins. Esses anjos, por sua desobediência, foram aprisionados como descrito em Judas 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Nessa visão, Jesus, ao morrer, teria proclamado sua vitória sobre o pecado e a morte a esses anjos caídos, confirmando sua derrota definitiva. Essa pregação não seria evangelística, mas uma proclamação de triunfo, como sugerido por Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus pregou às pessoas da época de Noé. Uma das interpretações sobre o texto de 1 Pedro 13:19 é que os espíritos em prisão mencionados são as pessoas da época de Noé que, enquanto vivas, ouviram a mensagem de Deus através da pregação de Noé e que agora, após terem rejeitado essa mensagem, estão em um estado de condenação, aguardando o juízo final. Nesse caso, a pregação de Jesus não teria ocorrido após sua morte na cruz, mas por meio do Espírito Santo que atuava em Noé antes do dilúvio. Noé, descrito em 2 Pedro 2,5 como pregador da justiça, teria proclamado a mensagem de arrependimento durante o período em que Deus esperava pacientemente enquanto a arca era construída, conforme descrito em Gênesis 6. Essa interpretação é considerada a mais coerente por muitos estudiosos, já que conecta Cristo como parte da divindade eterna, ativo desde antes de sua encarnação, trabalhando por meio de Noé para advertir aquela geração sobre o juízo vindouro. Os espíritos em prisão seriam, portanto, as almas das pessoas
que desobedeceram durante o tempo em que Noé pregava e que agora estão no Hades, um lugar de espera para o juízo final. Essa interpretação conecta o relato de Pedro à paciência de Deus que deu à humanidade 120 anos para se arrepender, enquanto a arca era construída, mas cuja desobediência culminou no julgamento pelo dilúvio. Dessa forma, a pregação mencionada em 1 Pedro não seria algo realizado por Cristo após sua morte, mas algo ocorrido por meio de Noé durante sua vida, em um esforço para chamar os ímpios ao arrependimento. Essa visão também carrega um forte elemento teológico ao mostrar que Cristo sempre esteve presente na história da humanidade, trabalhando para chamar as pessoas ao arrependimento por meio de seus profetas e servos como Noé. Além disso, Pedro estava usando essa narrativa para encorajar seus leitores que enfrentavam perseguições, lembrando-os de que, assim como Noé foi salvo com sua família em meio a uma geração perversa, eles também poderiam confiar na fidelidade de Deus em meio às adversidades. Muitos teólogos consideram essa interpretação como a mais coerente, pois conecta de forma clara a mensagem de redenção de Cristo, a paciência e justiça de Deus ao longo da história. Descida ao Hades. Uma interpretação amplamente difundida entre muitos cristãos é a de que, após sua morte, Jesus desceu ao Hades, o lugar dos mortos, para libertar os justos do Antigo Testamento que aguardavam a redenção. Essa visão se baseia em textos como Lucas 16, 19 ao 31 e Efésios 4, 8 ao 10, que oferecem uma descrição mais detalhada do estado dos mortos antes da obra redentora de Cristo. Segundo essa perspectiva, o Hades era dividido em duas partes: um lugar de tormento para os ímpios e um lugar de consolo e paz conhecido como o seio de Abraão. Antes de avançarmos, é importante esclarecer um ponto de confusão comum. O Hades não significa inferno. Na Bíblia, o Hades, termo grego usado no Novo Testamento, corresponde ao Sheol no Antigo Testamento, ambos referindo-se ao lugar dos mortos. No entanto, há interpretações diferentes sobre o que exatamente esse lugar representa. Algumas tradições cristãs entendem o Hades como um estado intermediário, onde as almas dos mortos aguardam, com os justos em consolo e os ímpios em tormento, como descrito em passagens como Lucas 16. Por outro lado, há quem interprete o Hades ou Sheol como simplesmente a morte ou a sepultura, sem qualquer estado de consciência, acreditando que os mortos permanecem nesse estado até a ressurreição final. No relato de Lucas 16, Jesus apresenta uma parábola que, para muitos, ilustra uma divisão do Hades. Ele narra a história de um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Enquanto o rico vivia em luxo e conforto, Lázaro sofria à porta de sua casa, coberto de feridas. Quando ambos morreram, seus destinos foram descritos de maneira contrastante. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de descanso e consolo, enquanto o homem rico encontrou-se em tormento no Hades. Em sua aflição, o rico ergueu os olhos e viu Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Essa interpretação da parábola sugere a existência de uma separação entre os justos e os ímpios em um lugar de espera, antes da obra redentora de Cristo. Essa visão também encontra suporte em Efésios 4, 8 ao 10, onde Paulo escreve: "Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens." O que significa ele subiu, senão que também desceu às profundezas da terra? Aqui, a expressão "desceu às profundezas da terra" é entendida por muitos como uma referência à descida de Cristo ao Hades, onde ele teria libertado os justos do Antigo Testamento que aguardavam o cumprimento da promessa de salvação. Após realizar o sacrifício perfeito na cruz, Jesus teria então levado esses justos, como Abraão, Moisés, Davi e tantos outros, para o céu, completando a obra de redenção.
Essa interpretação reforça a ideia de que Jesus, ao morrer, não apenas pagou o preço pelos pecados da humanidade, mas também triunfou sobre a morte e o Hades. Ao descer ao lugar dos mortos, ele proclamou a vitória final e libertou os justos que aguardavam a redenção, cumprindo as promessas feitas desde os tempos antigos. Essa visão conecta de forma poderosa o Antigo e o Novo Testamento, mostrando como toda a história bíblica converge em Cristo e sua obra redentora. Essa perspectiva também traz conforto ao cristão, pois aponta para o fato de que a morte não tem mais o mesmo poder sobre os que pertencem a Deus. Com a vitória de Cristo sobre a morte, os justos não mais esperam no Hades, mas entram diretamente na presença de Deus. Essa é uma mensagem de esperança, mostrando que Jesus abriu o caminho para a vida eterna e a plena comunhão com o Pai. Jesus esteve completamente morto e inconsciente até a ressurreição. Entre as diferentes interpretações sobre o que aconteceu com Jesus entre sua morte e ressurreição, há um entendimento defendido por alguns grupos cristãos que rejeitam a ideia da imortalidade da alma. Esses grupos acreditam que a morte é um estado de inconsciência total, frequentemente descrito como um sono. Nesse estado, o ser humano permanece até o momento da ressurreição final, quando Deus o trará de volta à vida. Essa perspectiva baseia-se em textos que descrevem a morte como uma condição de inatividade completa, onde não há consciência, louvor ou interação com Deus. Uma das passagens mais frequentemente citadas para sustentar essa visão é Eclesiastes 9, 5 e 6, que afirma: "Pois os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem, não têm mais recompensa, e até a sua memória caiu no esquecimento. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol." Para esses cristãos, esse texto deixa claro que na morte não há consciência ou atividade. Outro versículo frequentemente citado é Salmos 115, 17, que diz: "Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco os que descem ao silêncio." Esses trechos sugerem que, uma vez morto, o ser humano não tem contato com o mundo ou com Deus, permanecendo em um estado de espera até o dia do juízo final. Essa visão também se aplica à morte de Jesus. De acordo com esses cristãos, quando Jesus entregou seu espírito ao Pai, como registrado em Lucas 23, 46, ele experimentou a morte em toda a sua totalidade, assim como qualquer outro ser humano. Durante os 3 dias em que esteve morto, Jesus teria descansado no túmulo, sem qualquer consciência ou atividade espiritual, até que Deus o ressuscitasse no 3º dia. Os defensores dessa visão apontam que isso está em harmonia com o ensino de que a morte é a penalidade pelo pecado, como descrito em Romanos 6:23. "Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." Para eles, a morte de Jesus foi completa tanto em termos físicos quanto espirituais, cumprindo o castigo pelo pecado em sua totalidade. Além disso, textos como João 5, 28, 29 reforçam a ideia de que a ressurreição é um evento futuro. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Os crentes que compartilham dessa teologia veem a morte como um sono, aguardando o momento da ressurreição. Esses grupos rejeitam interpretações como as de 1 Pedro 3:19, que sugerem que Jesus pregou aos mortos durante o período entre sua morte e ressurreição, argumentando que isso contradiz a ideia de que a morte é um estado de inconsciência. Para esses cristãos, a visão de que Jesus descansou completamente na morte reforça sua identificação com a humanidade e sua vitória sobre o pecado e a morte. Assim como ele foi ressuscitado no 3º dia, todos os que confiam em Deus também serão chamados de volta à vida no último dia. A morte, nesse contexto, não é algo a ser temido, mas um período de descanso
até o cumprimento final da promessa de ressurreição e vida eterna. As diferentes interpretações sobre o que aconteceu com Jesus entre sua morte e ressurreição apontam para a profundidade do mistério da salvação. Enquanto algumas visões sugerem sua descida ao Hades para proclamar vitória ou libertar os justos, outras destacam a totalidade de sua morte como um descanso absoluto até a ressurreição. O ponto central de todas essas perspectivas, porém, é inegável. Jesus venceu a morte. Sua ressurreição não apenas confirmou sua vitória sobre o pecado, mas abriu o caminho para a vida eterna a todos os que nele creem. Mais do que entender cada detalhe teológico, o que importa é reconhecer que sua obra redentora transforma nossas vidas hoje e para a eternidade. A cruz não foi o fim, mas o início de uma nova esperança. Jesus vive, e por isso também podemos viver confiantes em sua vitória. Se esse conteúdo te ajudou a entender mais sobre o que aconteceu com Jesus entre a cruz e a ressurreição, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem também pode se interessar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Se você quer entender mais a fundo qual é a melhor interpretação para o texto de 1 Pedro 3,19, explicamos isso detalhadamente em um vídeo exclusivo no nosso canal. O link está na descrição. Acesse e confira. E não se esqueça, se você deseja se aprofundar ainda mais no conhecimento bíblico e teológico, conheça os cursos do Mundo Bíblico. Temos conteúdos que vão equipar sua fé e transformar sua caminhada cristã. Confira o link na descrição e venha aprender conosco.